Paz e bem, sejam bem-vindos a este vídeo, neste canal. Vamos prosseguindo com o nosso curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como título Demônios nos Evangelhos Sinóticos, parte 4, Satanás e Demônios em Parábolas. De fato, ao longo do seu ministério, Jesus vai contar algumas parábolas e, em algumas delas, irá aparecer a figura de Satanás e dos demônios. Vamos estudá-las. Começamos com a explicação da parábola do semeador, que está em Marcos, capítulo 4, versículo 13 em diante. Então, Jesus havia contado a parábola do semeador, o semeador que saiu para semear. E ele vai semear as sementes em diversos tipos de terrenos, até por fim semear as sementes que caem em terra boa e produz frutos. Mas quando este semeador sai para semear, por primeiro o texto nos diz que ele joga sementes que caem à beira do caminho. E então as aves vêm, né, e comem estas sementes. Jesus vai explicar a parábola do semeador e então vamos ver o texto que nos diz assim. Então Jesus lhes perguntou, né, aos discípulos: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então Jesus nos explica que a semente é a palavra, né, e que a semente que cai à beira do caminho são como que pessoas nos quais a semente é semeada, a palavra é semeada, mas Satanás vem e retira nelas a palavra que foi semeada. Quando Jesus conta a parábola, ele fala de sementes que caem à beira do caminho e as aves vêm e comem estas sementes, né? Na explicação, Jesus nos fala que estas sementes que caem à beira do caminho são pessoas, né? E nas quais, né, a palavra é semeada e Satanás vem e retira a palavra que foi nelas semeada. Então, se trata de pessoas que estão andando à beira do caminho. Elas estão no caminho, mas elas estão andando pela beirada. Então, muito facilmente, elas saem do caminho porque a palavra é retirada delas, né? Outras palavras vêm a adversidade, Satanás, o adversário. Qualquer coisa que venha como adversário, como adversidade, né, tira delas a palavra. Então, facilmente, elas saem do caminho. Podemos assim entender esta parábola. Mateus, ao contar a mesma parábola, vai usar a palavra maligno ao invés de Satanás. Vamos conferir o texto que está em Mateus, capítulo 13, versículo 18 em diante. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então aqui Mateus já dá uma explicação um pouco mais detalhada. Ele fala destes que, ao receberem a palavra, não a entenderam, não a compreenderam. Então vem o maligno e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Estes são aqueles que estão, né, ao pé do caminho, à beira do caminho. Então a gente pode, juntando com a explicação de Marcos, entender, né? Eles estão à beira do caminho. Então, a palavra é semeada, mas eles não entendem bem ainda a palavra. Ficam à beira do caminho. Vem agora, né, o maligno ou qualquer mal e acaba tirando aquilo que foi semeado do coração. Então, juntando, né, Mateus e Marcos, que falam da mesma parábola, nós percebemos que o texto está falando de pessoas que estão à beira do caminho, que ainda não compreenderam plenamente a palavra. E diante de uma adversidade, né, Satanás vem e tira, né, a palavra, né, qualquer coisa que é adversária, que cria uma oposição, que cria uma dificuldade. E Mateus diz, o maligno, qualquer situação de mal, tira a palavra que foi semeada no coração, né, e aí não produz fruto. É isso que o texto, né,
está dizendo. Então, Satanás e maligno referem-se à tentação, a qualquer adversidade, né, qualquer mal, né, que então toma o lugar da semente que caiu à beira do caminho, porque já se estava, né, meio que à beira do caminho. Então, essa é a explicação da parábola. Bem, temos também a parábola do espírito impuro vagando que volta com outros 7. Toma o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. O texto diz, e é Jesus falando: "E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má." O que Jesus está falando, né? Ele está falando, né, de se expulsar um espírito imundo que fica vagando, mas depois ele pode voltar com outros 7 piores. E a atitude do homem, né, fica pior ainda do que antes. É uma parábola para alertar que mesmo diante da conversão, a casa que fica limpa, é necessário um certo cuidado, pois a queda pode acarretar que a pessoa fique numa situação pior do que antes, né? E às vezes a gente vê situações assim. A pessoa até muda, consegue caminhar um tempo, mas quando ela cai, parece que fica pior, né, do que antes. Então, o texto é apenas, né, em forma de parábola, um chamado a esse alerta, né, que mesmo diante da conversão é preciso, segundo a linguagem do Evangelho, né, continuar a vigiar e orar, né, porque a queda pode levar a uma condição pior do que se estava. Então, é uma parábola. Jesus está falando aqui em parábola para alertar diante desta situação. Mateus 13, 36, 43, nós temos agora a explicação da parábola do joio. Então, conhecemos a parábola do joio e do trigo. Jesus assim diz: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que cause escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós temos aqui a explicação da parábola. E aí é importante, né, não cairmos na tentação de julgarmos que o texto está falando de 2 princípios opostos, Deus e o diabo. Não são 2 princípios opostos. Como se estivesse um Deus bom e um Deus mau, e o diabo fosse uma espécie de Deus mau. Isso não existe. Então temos que tomar cuidado com isso. Só há um único princípio, Deus, né, que cria tudo e que irá julgar tudo. Então o texto nos fala, né, da boa semente, que são os filhos do reino, e do joio, que são os filhos do maligno. Quem semeia a boa semente é o filho do homem. E quem semeia o joio, o inimigo, o diabo. E aqui, de novo, né, o que é diabo? É aquele que causa divisão? É a própria divisão? Satanás é o adversário? O texto aqui é difícil a gente entender se ele está se referindo a uma entidade sobrenatural. Não, mas, né, o joio é causado pela divisão, pela própria divisão. E estes que dividem são filhos do maligno, do mal, né? São aqueles que compactuam com o mal. Lembramos
Dizer filhos do maligno significa aqueles que compactuam com o maligno, que compactuam com o mal. É isso que o texto está dizendo. O fundamento, o foco do texto é dizer que, enquanto vivemos neste mundo, que é o campo, há trigo e joio. Não cabe a nós querermos eliminar o joio ou julgar o que é trigo e joio. Não somos nós que fazemos isso. É o próprio Deus que, no fim dos tempos, né, irá separar o joio do trigo. Então é o texto que nos chama a paciência, a não que fazer com que nós queiramos por nós mesmos dizer quem é joio e trigo. Não cabe a nós esse julgamento. Então a paciência de conviver entre trigo e joio, que também muitas vezes está dentro de nós, né? Até o tempo em que então o joio será eliminado. E o que é o joio eliminado? É a iniquidade, aquilo que causa escândalo, o que comete iniquidade. Esses irão, né, para o fogo, onde haverá choro, né, e ranger de dentes. É tão somente isso que a parábola está dizendo, né? Então aqui nada se fala e se afirma sobre a existência de uma entidade sobrenatural. O texto não entra nessa questão, não é função do texto querer discutir sobre isso, né? Mas apenas dizer que o joio ele é causado por diabo, por aquilo que divide, né? E isso é a função do texto, né? O joio são filhos do maligno, ou seja, são aqueles que compactuam com o mal. Isso é joio. E que cabe a Deus, né, no fim dos tempos, eliminar o joio do trigo, né, separar o joio do trigo. Não cabe a nós esse julgamento. É isso que o texto nos diz. Temos Mateus 25, 41, a parábola sobre o julgamento final, né, os que são colocados à esquerda e à direita. Então, o texto assim nos diz, Mateus 25, 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bem, se trata de uma parábola. Jesus está contando uma parábola. Ele fala do fogo preparado para o diabo e seus anjos, e para os homens que foram maus. Não só para o diabo e os anjos, então todos os seres humanos estão isentos disso. É óbvio que ali, diabo e seus anjos, o texto está querendo significar aqueles que causam divisão e os seus seguidores. É uma parábola, é uma forma de dizer, né? É uma forma de dizer que o texto está usando. O texto não tem finalidade de abordar sobre seres espirituais. Ele não está falando sobre isso, mas está falando daqueles que cometeram e viveram o mal, né? Estes vão para o fogo eterno, né? Distante de Deus, porque se fecharam a Deus, né? Sabemos que não é Deus que julga e que manda para o inferno, é a pessoa que se afasta de Deus porque entrou numa lógica, né, do mal, né, de divisão, de separação. Então, estes diabos, divisores, né, e os seus seguidores, aqueles que compactuam com isso, vão para o fogo eterno. É isso que o texto está dizendo. Então, nenhuma dessas parábolas entra na questão de fato afirmar a existência de seres espirituais. Os textos não estão falando sobre isso, né? Os textos não estão falando sobre isso. Então aqui a gente pode perceber isso, né? Que não é a função desses textos entrar nessa discussão, mas eles estão falando sobre, né, tentação, sobre provação, sobre o juízo, e são textos que querem, no fundo, trazer a esperança, né, da vitória de Cristo sobre, né, o mal. Por fim, né, essa é a função destes textos. Bem, curta, compartilhe e continue nos seguindo neste curso O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Paz e bem.